Olá, povo de Deus, tudo bem? Deus abençoe. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu, pela vida, pela graça, pela paz, pelos meus amigos, pela minha família, por tudo, que o Senhor tem nos concedido. Agradecer a você que está aí conosco, inscreve no canal em nome de Jesus. E eu peço a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus, e a todos. Comente, compartilhe, deixe o seu like, seu gostei. E eu tenho certeza que você estará nos ajudando mais e mais em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós queremos falar a respeito do Evangelho ou da dificuldade que colocamos sobre o Evangelho. Você sabia que nós colocamos mais dificuldade no Evangelho do que ele realmente é? Eu vou explicar. O fato de Jesus dizer que só vai entrar no céu aqueles que entrar pela porta estreita, e caminhar, aqueles que caminham pelo caminho estreito e passar pela porta apertada. Esses que conseguirão encontrar, conseguirão passar. Ou seja, aqueles que enfrentar as dificuldades que o mundo lhe oferece, enfrentar e conseguir ter êxito, conseguir passando de fase em fase. A gente sabe que na nossa vida, principalmente espiritual, a gente consegue vencer por fase. No momento que nós confessamos o nome de Jesus e que o nosso nome é escrito no livro da vida, a gente vai viver por fase. É por isso que na nossa vida vai haver lutas de todas as formas, de todos os jeitos, para que a gente possa vencer todas e assim conseguir ir passando. É como uma escada, é de degraus em degraus. Só que nessa escada de degraus em degraus, a gente sobe um degrau e vive aquele degrau, Aí daquele degrau a gente vai passar por uma luta, a gente vai ter a nossa dificuldade, a gente vai ter as nossas vitórias, nós vamos ter as nossas alegrias, a gente vai aprender naquele degrau que a gente está, para depois só a gente conseguir passar para outro degrau. Mas antes de nós passarmos para outro degrau, a gente vai passar por uma prova. Não é assim de uma hora para outra. Antes de nós subir o próximo degrau, a gente vai passar por uma prova nesse degrau que estamos. Aí sim, se nós formos aprovados, a gente consegue passar o degrau. Mas se nós não formos aprovados, a gente vai passar por outra prova, a gente vai passar por outras batalhas, a gente vai ter outras dificuldades, a gente vai ter outras alegrias aqui, neste degrau que estamos. E se de tudo a gente desistir, vai voltar para o primeiro degrau. Vai ter o conhecimento teológico? Vai ter algum conhecimento? Sim, vai. Mas a pessoa vai voltar para o último degrau, aquele que desistir só, tá? Não confunda as coisas. Apenas aqueles que desistirem, aí desce o degrau. Depois que descer o degrau, vai começar tudo de novo, mesmo processo, mesmas batalhas, só que com jeitos diferentes. Então, o que é que eu quero chegar? Quando nós dificultamos as coisas, é quando nós resolvemos desobedecer. A gente sabe que na vida espiritual, os desobedientes, ele não tem êxito. A gente vai ver isso desde o lado início da Bíblia. Os desobedientes, eles não têm êxito. Eles não têm resultado, eles não conseguem a vitória por muito tempo. E logo, logo, eles vão ser derrotados por causa da desobediência que ainda está com eles. E para que a pessoa seja obediente, para que a pessoa seja vitorioso, a pessoa precisa obedecer. E a gente sabe que muitas das vezes a obediência
nos torna, nos faz descer do posto da humilhação. Quando eu falo descer o posto da humilhação, é perante o Senhor. Às vezes, meus amados, nós precisamos apenas fazer algo tão simples que o Senhor nos manda, mas como nós não queremos obedecer, como nós não queremos seguir a doutrina, como nós não queremos seguir o Evangelho assim como o Evangelho manda, a gente acaba sofrendo, desobedecendo ainda mais e vai descendo de degrau em degrau. Tem gente que subiu tanto, no meio do degrau, ele resolve ir desobedecendo. Aí Deus manda fazer algo, ele não faz. Deus manda fazer algo, ele não faz. Deus manda fazer outra coisa, ele não faz. E assim ele vai descendo de degraus em degraus. E quando pensar, ele já está lá no último degrau. O que significa esse último degrau? Fazendo as coisas mundanas. Voltou para o mesmo habitar de onde ele tinha saído. Da mesma forma, a mesma vida pecaminosa, ele voltou de novo porque não resolveu obedecer. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: se creres e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Reginildo, mas eu creio e obedeço. E por que eu sofro? O sofrimento, meu irmão, aleluia, é a consequência dos nossos pecados. E a gente sabe disso. E quando não é dessa forma, é Deus nos testando, Deus nos provando, para que a gente possa passar pelo sofrimento e conseguir a batalha ainda maior. Então, o sofrimento vem por alguns motivos na nossa vida. Ou pela nossa desobediência, ou é Deus nos provando, aleluia, ou é o inimigo querendo implantar as suas formas para que possa nos fazer parar. E mais o inimigo só vai fazer que isso aconteça se Deus permitir. Se Deus não permitir, o inimigo não faz. Ou o inimigo só vai fazer se nós dermos brecha para ele. Se nós não dermos brecha para ele, com certeza ele não vai fazer. Às vezes as pessoas dizem assim: o inimigo ele é mal educado, ele entra, ele bate o pé na porta e ele entra mesmo, ele bagunça. Não é bem assim. Ele precisa ter essa permissão, ou de Deus ou nossa. Ele não vai entrar dessa forma, bem que ele queria. Na verdade, era o que ele queria. Mas ele só vai entrar se Deus permitir, ou nós, com as nossas desobediências, com nossos pecados. Aí ele entra mesmo e ele bagunça. E uma vez que ele entrou, a forma dele é bagunçar. É por isso que Jesus disse que o inimigo não vem senão matar, roubar e destruir. Então esse é o trabalho dele. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Aleluia. Mas Deus, a Bíblia diz que Jesus veio para que tenham vida e tenham em abundância. Então, da mesma maneira que o inimigo pode entrar, mas ele precisa de uma permissão. Ele precisa de uma permissão para que ele entre na vida de alguém e destrua. Ele precisa de uma permissão para que ele entre na vida de uma pessoa e destrua. Se a pessoa for obediente a Deus, ele só vai entrar se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não entra. A Bíblia vai nos dar exemplo também de Davi. Davi, quando foi conferir o povo de Deus, a Bíblia diz que Satanás entrou
no coração de Davi e fez com que Davi tomasse aquela atitude de conferir o povo de Deus, tá? Por que Satanás entrou no coração de Davi? Porque ele deu brecha para que Satanás pudesse entrar. E assim, aleluia, Davi colocou no seu coração que ia conferir o povo de Deus e que ia conferir mesmo. Houve conselho, mas nenhum conselho, aleluia, fez efeito. Davi já estava determinado a fazer isso. E como a sua autoridade de rei sobressaía as outras autoridades, ele teve com certeza facilidade em executar essas coisas que ele queria, até Deus parar com Davi, até Deus travar Davi, para que Davi não terminasse de contar o povo dele, Então, meus amados irmãos, o inimigo entra sim, mas vai precisar de uma permissão. Mas a Bíblia não diz que Satanás crê que obedece, crê que estremece, mas não obedece? Isso aí é em outra parte, em outras ocasiões, Ele crê sim que estremece, mas ele não obedece quando se trata de ser fiel, e Satanás não é fiel, Satanás não é fiel. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele obedece sim o Senhor, ele obedece sim a Deus. Se Deus disser não, é não, se Deus disser sim, é sim. Então ele tem que respeitar a autoridade suprema de Deus, ele tem que respeitar, aleluia, os mandamentos de Deus, certo? Porque se ele não fizer isso, ele vai com certeza ser mais e mais derrotado. Então, muitas das vezes é nós que tornamos o evangelho mais difícil de ser obedecido. Quando nós não, aleluia, fazemos aquilo que o Senhor quer. Deus manda a gente fazer algo, a gente não faz. Deus diz vai, a gente não vai. Deus fica, a gente não fica. Deus diz, aleluia, volta um pouco, e a gente não volta. Como é que queremos e dizemos que obedecemos ao Senhor? Por isso que as pessoas estão retrocedendo cada dia mais, porque não querem obedecer a Deus. Uns dizem, eu sirvo a Deus, mas dentro dele ele serve a Deus da forma dele, ele serve a Deus do jeito dele. Deus diz assim, faz isso, ele não vai e faz, irmão. Eu já repeti isso aqui algumas vezes, Então ele resolve fazer a obra de Deus da forma dele, do jeito dele. Não vai haver mudança nele. Tem gente que serve a Deus há muito tempo e tu jura que ele é um ímpio. As mesmas coisas que o ímpio faz, as mesmas atitudes que o ímpio toma. A diferença é que ele vai para a igreja, a diferença é que ele vai para os cultos, mas as mesmas coisas, as mesmas atitudes que ele tinha no passado, ele tem hoje. Não houve uma mudança, não houve uma transformação. Aleluia, é aquele modozinho de se conduzir. Aleluia, de aparecer no meio das pessoas, é a mesma forma. Não tem uma mudança, não tem uma transformação. Aleluia. E ele diz que não é importante, porque o que Deus quer é o coração, irmão. Sim, Deus quer o coração, Deus quer saber como é que está. Não é que Deus vai querer o coração, mas Deus diz assim, quando Deus diz assim, aleluia, quem subirá ao monte do Senhor, E quem sentará no lugar santo do Senhor, ou no lugar santo, estará no lugar santo, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aleluia, mas Deus quer saber aquele que
o seu coração como é que está? Será que é um coração que perdoa? Será que é um coração amoroso? Será que é um coração que uma pessoa que fala a verdade? Será que houve uma transformação nesse coração? É dessa forma que Deus está querendo que a pessoa seja, que seja o coração dessa pessoa. Será que as mãos estão purificadas, estão limpas? É dessa forma que Deus está tratando com cada um. Aleluia. Mas quando se trata de nós, precisa sim de uma mudança. Precisa sim de uma transformação. Precisa sim de uma limpeza em geral. Aleluia. Jacó, quando sai da terra de Labão, chegou um certo período que Deus disse: Jacó, para por aí, manda este povo tirar os deuses estranhos do vosso meio, muda as vossas vestes. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jacó manda o povo tirar os deuses estranhos, tirar as argolas das orelhas, mudou as vestes. E a Bíblia diz que o terror do Senhor passou sobre as cidades onde eles passavam, que de maneira nenhuma o povo, aleluia, seguiu eles. Ou seja, o povo ficou tão atemorado que não conseguiram seguir a Jacó para fazer nenhum mal. Porque obedeceram. Se o povo não tivesse obedecido, se tivesse com os mesmos deuses estranhos, tivesse com as argolas nas orelhas, se tivesse, aleluia, não tivesse mudado as suas vestes, aleluia, Deus estava com ele? Estava. Mas Deus não ia fazer aquilo que Deus fez na vida dele. Não ia. Porque só Deus faz sim, o poder de Deus vai fazer sim. Mas Deus honra aquele que honra ele. Não honrando a Deus não tem como ser honrado, irmãos. Não tem como. Não tem como tu honrar, aleluia, a Deus e a tua vida permanecer da mesma forma. Não tem como. Não tem como você não honrar a Deus e haver uma mudança em você. Aleluia. Você pode ter condições financeiras, sim. Aleluia. Você pode ter uma família abençoada, sim. Mas quando se trata da vida espiritual, tem gente que não vai ver mudança, porque precisa honrar a Deus. E só honramos a Deus obedecendo a Ele. Só honramos a Deus quando resolvemos, aleluia, temer o Senhor. E não é só dizer eu temo a Deus. Não, mas tem que ter a atitude de uma pessoa temerosa ao Senhor. Aleluia. Então você quer que a tua vida passe por uma mudança, passe por uma transformação. Você quer realmente ser honrado por Deus? Faça aquilo que Deus manda. Tem gente que tem um dom, ou tem gente que tem um chamado de ser um evangelista, diáconos, tem gente que tem o dom de ser chamado, aleluia, presbítero, missionários, pastores, mas a sua vida está estacionada. Ele não consegue subir. Glórias a Deus. Ele não consegue subir. Porque não consegue obedecer a Deus. Ele prefere ficar nessa vida de desobediência por uma, por duas, acostuma naquilo e não sai. Ainda tem gente que diz assim, mas eu não quero ser isso. Não quer. Mas é a vontade de Deus para você. É a vontade de Deus para a tua vida. E nós não temos que ser um atrapalho de Deus, aleluia, para que Deus venha realizar algo em nós. A gente não tem que ser esse atrapalho na nossa própria vida para que Deus venha realizar algo. Aleluia. Não é a vontade de Deus ser pastor? Não. Mas é a vontade de Deus. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. E não a minha. A vontade, não é a minha vontade de ser um missionário. Não.
mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Então é dessa forma, a vontade do Senhor em primeiro lugar, depois a minha. E é por isso que as pessoas têm a dificuldade de obedecer. É por isso que as pessoas tornam o evangelho mais difícil. É por isso que as pessoas dizem que o evangelho é tão difícil, porque não quer obedecer. E eu não estou dizendo que é fácil, não. Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, tem as perseguições, tem as batalhas espirituais, tem tudo isso. Mas quando nós obedecemos, tudo isso a gente não vai tanto sentir quando a gente não quer obedecer. Pense nisso, reflita sobre isso e que Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe. Voltamos outra vez.